Os segredos do Terceiro Reich. Missões perigosas. Algumas batalhas são travadas nas sombras. Ataques secretos em território hostil ou terra de ninguém. Onde os detalhes podem ser escondidos ou exagerados para atender às técnicas sombrias de propaganda e espionagem. Essas são as histórias intrigantes de 4 operações especiais da Segunda Guerra Mundial, que não eram o que pareciam ser. O suposto resgate heróico de Mussolini em uma montanha, que não passou do exibicionismo de um homem. Como um famoso capanga de Hitler foi salvo pela escolha infeliz de uma arma, para mais tarde ser derrubado por sua própria arrogância e um minúsculo micróbio. Um salto para um covil de milhares de soldados alemães. Eles foram enganados por um agente secreto que se vestia como um pastor e que, contra todas as probabilidades, levou o comandante condecorado ao cativeiro e a uma improvável amizade para o resto da vida. E os lobisomens que caíram do céu e emergiram de uma floresta escura. A guerra de resistência nada mais era do que uma aparição que terminou com um assassinato inútil nos últimos dias da guerra. A primeira história começa em 1938. O ditador italiano Benito Mussolini foi um dos poucos líderes que apoiaram Hitler quando ele anexou a Áustria. Ich war und bin glücklich, diesen großen und treuen Mann als meinen Freund bezeichnen zu dürfen. O líder fascista italiano ficou ao lado de seu colega ditador e Hitler não esqueceria sua lealdade. Foi um momento decisivo para Hitler. E ele disse em 1936, nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer que deixou as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e veio para o meu lado. Essa foi uma data crucial nessa relação. Alguns anos mais tarde, o sol estava se pondo no Império do Eixo que tinha ameaçado dominar o mundo. As forças britânicas e americanas desembarcaram na Sicília em julho de 1943. O primeiro domínio crucial para os aliados da Europa Ocidental aconteceu na ponta da bota italiana. O aliado de Hitler estava vulnerável. A Península Italiana era a porta traseira através da qual os aliados poderiam abrir o caminho para os Balcãs e para dentro do próprio Reich. Da Sicília, tropas americanas e da comunidade britânica avançaram para o continente. Tropas alemãs foram enviadas para reforçar o ponto vulnerável abaixo do Reich. Muitos foram capturados por um inimigo que avançava para o norte, em direção a Roma. O rei italiano Vítor Emanuel III havia colaborado com Mussolini. Ele assinou leis que condenaram milhares de judeus italianos. Mas quando a maré da guerra virou, o rei mudou de lado. Ele nomeou o ex-general e governador colonial Pietro Badoglio como primeiro-ministro. Aqueles que tinham marchado com Mussolini voltaram-se contra ele. Deposto e preso, ele desapareceu no cativeiro. Hitler manteve a promessa. Ele não iria abandonar seu aliado fascista. Hitler queria que um regimento invadisse Roma e prendesse todo o governo italiano. Seus generais o convenceram a esperar até que mais soldados fossem enviados para apoiar. Mas Hitler estava determinado a resgatar seu companheiro. Ele era o parceiro dos velhos tempos e tinha de ser resgatado. O plano de Hitler elevaria a reputação de um obscuro nazista austríaco com pouco treinamento, mas com muita ambição. O capitão da SS, Otto Skorzeny.
Quando ficou claro que tinham de resgatar Mussolini, os paraquedistas alemães se ofereceram para fazer isso, mas Himmler decidiu, e também Hitler, que Skorzeny iria participar apenas como observador desta operação. A Itália estava mudando de lado, mas a Alemanha nazista ainda tinha olhos e ouvidos em todo o país. Agentes localizaram Mussolini nas montanhas dos Apeninos, na Itália Central. Os alemães tinham um serviço de inteligência muito bom. Eles interceptavam telegramas, tinham espiões em terra. Por isso ficou bastante claro para onde Mussolini tinha sido levado. E depois de 2 dias eles sabiam que ele estava no hotel em Gran Sasso. Localizado no Planalto Gran Sasso, o Hotel Campo Imperatore tinha uma posição estratégica. Os carcereiros de Mussolini podiam ver quaisquer atacantes chegando. O resgate seria um desafio, mesmo para comandos modernos. Paraquedistas alemães não dispunham de helicópteros na Segunda Guerra Mundial. Ulrich Wegener fundou uma unidade antiterrorista na Alemanha Ocidental em 1973. O veterano das Forças Especiais avaliou a operação para resgatar Mussolini. Do ponto de vista tático, a localização não foi uma má escolha. Era quase impossível se aproximar do hotel. A prisão de Mussolini sem ser notado. O novo governo italiano imaginava que seu prisioneiro e o futuro estavam seguros. Tropas alemães convencionais combatiam o avanço aliado na Península Italiana. As forças britânicas e americanas avançavam a partir da Calábria e de Salerno. Com seus antigos aliados fascistas desorientados, a maior parte do combate cabia aos alemães. Outro golpe crítico aconteceu em setembro de 1943. Quando o comandante aliado, General Eisenhower, soltou uma bomba. O governo italiano se rendeu e concordou em entregar Mussolini aos aliados. Mas grande parte da Itália vivia um caos. Roma ainda não estava segura. O momento crucial foi quando a liderança italiana, a liderança militar e política, se retirou. E ninguém sabia o que fazer, ninguém falou que eles tinham que lutar contra os alemães, que os aliados eram seus parceiros, nada disso. Por isso, o caos reinava. E os alemães eram muito bons diante de uma surpresa e reagiram muito rapidamente. As forças alemãs tomaram o controle de Roma. O rei italiano fugiu com o novo primeiro-ministro para a segurança do porto de Brindisi, ocupado pelos aliados. O povo foi abandonado à própria sorte. Com suas tropas controlando a capital, Hitler poderia se concentrar em resgatar seu velho companheiro, o ditador deposto Benito Mussolini, em sua prisão na montanha. Paraquedistas seriam enviados para tirar Mussolini das mãos dos traidores que o mantinham cativo nos picos da Itália Central. Em 12 de setembro de 1943, um dos 12 planadores levados ao ar a partir de um campo aéreo no sul de Roma tinha um observador especial a bordo, um capitão da SS relativamente desconhecido, Otto Skorzeny. A missão de resgate levaria o militar vienense para a fama. Skorzeny fazia questão de estar no centro do palco quando as câmeras de propaganda eram ligadas. Os paraquedistas a bordo se preparavam para o pouso e para uma batalha campal com traidores italianos que estavam supostamente prestes a entregar seu ex-ditador para enfrentar a justiça dos aliados.
Inzwischen sind Fallschirmjäger, Männer der Waffen-SS und des Sicherheitsdienstes... O aparentemente nobre, corajoso e, mais importante, bem-sucedido resgate foi filmado para triunfantes noticiários nazistas. O duto está livre. Soldados da SS com paraquedistas cumpriram as ordens do Führer. À esquerda do Duce está o capitão da SS, Skorzeny, que o tirou da prisão. No noticiário alemão, parecia que Skorzeny tinha feito tudo. Podemos dizer que toda a operação foi executada pelos paraquedistas da Luftwaffe e ele era apenas um observador, mas Skorzeny foi o primeiro a falar com Mussolini. E ele passou de observador a alguém com um papel fundamental, porque foi o primeiro a entrar no hotel. O ataque aparentemente destemido não foi como pareceu. Otto Skorzeny roubou os holofotes e os paraquedistas resgataram Mussolini sem que um único tiro fosse disparado, embora as fotografias mostrem claramente que os italianos estavam armados. Hoje sabemos que eles decidiram não resistir. Eles não queriam enfrentar represálias alemãs e sabiam que se matassem Mussolini, as represálias seriam muito ruins. E exatamente por isso, eles entregaram Mussolini e os alemães ficaram muito felizes. As metralhadoras no telhado do hotel tinham sido desmontadas. Em vez de resistir, os guardas italianos posaram para os alemães para fotografias. O comandante Giuseppe Guelli estava claramente despreparado para o combate e vestia um terno civil. Guelli recebeu um telegrama de Roma dizendo para que ele agisse com extremo cuidado em relação a Mussolini. Ele disse ao oficial encarregado que uma palavra código tinha sido previamente acordada. Era uma ordem do Ministério do Interior para entregar Mussolini aos alemães e, com certeza, não deveriam atirar. O show não tinha acabado. Mussolini seria levado a Roma em um pequeno avião de reconhecimento. Seus salvadores deveriam ficar para trás, mas um deles conseguiu colocar seu corpo consideravelmente grande ao lado do ditador deposto. Ele não tinha permissão para embarcar no pequeno avião, que já estava sobrecarregado. Skorzeny era um homem grande, pesava 100 quilos, e ele quase derrubou a aeronave. Mas o piloto conseguiu levá-los para Roma. Foi realmente uma situação perigosa. Skorzeny percebeu que era a chance dele. As câmeras ficariam em Mussolini. E então, ele tinha que tirar proveito da situação. E foi exatamente o que ele fez. O antes desconhecido capitão da SS decolou como um mero observador e voltou como um herói. De Roma, Mussolini foi levado ao QG de Hitler, na Prússia Oriental. A missão foi considerada uma das incursões mais ousadas e bem-sucedidas da guerra. Na verdade, os captores de Mussolini não se preocuparam em disparar um único tiro. A liderança italiana estava feliz por se livrar de um problema em potencial. Em 1922, o rei transferiu o poder a Mussolini e assinou todas as leis que o novo ditador lhe deu, incluindo as leis raciais de 1938 e a declaração de guerra. O Marechal Badoglio tinha feito a carreira num regime fascista e, entre outras coisas, tinha usado gás venenoso durante a guerra colonial no Egito em 1935. Ele poderia ter sido condenado como um criminoso de guerra. Os dois podiam ter sido processados por isso num pequeno julgamento de Nuremberg italiano. E Mussolini iria dar declarações sobre as responsabilidades históricas e políticas do rei e de Badoglio. Desesperados para desviar a atenção da derrota no Oriente, os nazistas transformaram Otto Skorzeny numa espécie de herói nacional. Todos saúdam o libertador de Mussolini. Não houve glória para Benito Mussolini. Ele transformou-se num fantoche do que restava da ocupação nazista na Itália. Mussolini encontrou Hitler, que o convenceu a se tornar líder de um novo estado fascista no norte da Itália, com sede em Salo, no Lago de Garda. E no final, ele não tinha quase nenhum poder. Sua humilhação terminou na captura e execução em 1945. Seu corpo foi pendurado, juntamente com o de sua amante, diante de um posto de gasolina em Milão.
A sorte notável de Otto Skorzeny continuou. Mesmo depois de admitir que lutou usando um uniforme americano, ele foi poupado por seus captores aliados. Ele escreveu sobre suas façanhas durante a guerra e tornou-se um aposentado rico na Espanha, um nazista sem arrependimentos até o fim. Eu posso dizer com toda certeza que faria a mesma coisa hoje. Muitos líderes da SS, como Otto Skorzeny, sobreviveram à guerra e prosperaram. Mas em territórios ocupados pelos nazistas, como a antiga Tchecoslováquia, milhares foram torturados ou assassinados pelos ocupantes alemães. Em 1941, o chefe de segurança da SS, Reinhard Heydrich, comandou o chamado Protetorado com punho de ferro. A história tem de descrever Reinhard Heydrich como um monstro. Reinhard Heydrich foi uma figura-chave da SS. Ele era o chefe da polícia secreta, da polícia política e organizou o Holocausto. Também presidiu a Conferência Wannsee em janeiro de 1942. Eles planejaram, numa manhã, como se livrar dos judeus da Europa. A centenas de quilômetros de distância em Londres, foi elaborado um plano para eliminar o cruel Heydrich. Ele era uma figura-chave, um símbolo do regime nazista e precisava ser morto. A ideia de matar Heydrich surgiu em Londres, em 1941, e foi resultado do pensamento do governo tcheco no exílio, do presidente Benes, e particularmente de seu chefe de inteligência, Moravec. Se tiver em mente o que estava acontecendo em Praga, por exemplo, na primavera de 1942, havia uma certa paz. E toda a economia tcheca estava trabalhando para os nazistas, especialmente a indústria de armamentos. Era preciso fazer alguma coisa, não podia continuar assim, com o povo tcheco colaborando pacificamente com os nazistas. Era preciso fazer alguma coisa. E havia uma sensação em Londres de que o governo tcheco, no exílio, estava perdendo valor, estava enfraquecendo aos olhos dos aliados. Para restabelecer sua credencial antinazista, o governo tcheco no exílio recorreu ao governo britânico, em especial à SOE, ou Executiva de Operações Especiais. A SOE foi criada em 1940. Seu trabalho era encorajar a resistência e realizar sabotagens em território inimigo. E quando foi criada, Churchill disse que a SOE deveria agir em toda a Europa. Neste caso, um dos homens mais conhecidos de Hitler seria atacado por agentes tchecos treinados na Inglaterra. Após um treinamento intensivo, 2 homens foram escolhidos para liderar o assassinato. Os sargentos Jan Kubiš e Josef Gabčík. O alvo seria Reinhard Heydrich, o temido governador de Praga. Um bombardeiro de longo alcance os levou de volta para a terra natal, no centro do que havia se tornado um território inimigo. Mas depois de muito tempo, esforço e recursos investidos, os assassinos tchecos receberam uma arma relativamente barata e às vezes não confiável, a submetralhadora Sten. O ex-chefe de contra-terrorismo, Ulrich Wegner, conhece bem a importância de armas confiáveis numa crise. Ele liderou o ataque bem-sucedido a um avião da Lufthansa, sequestrado na Somália em 1977. 3 dos 4 terroristas morreram. Todos os passageiros e tripulantes foram salvos. O consultor de segurança é contundente em sua opinião sobre a arma fornecida aos tchecos. É a arma mais primitiva que eu conheço. Posso dizer isso abertamente. Algumas vezes era feita de maneira artesanal, em oficinas, e deixava a desejar. Isso significa que se a arma não fosse carregada precisamente, costumava travar. Os agentes tchecos chegaram a Praga com suas armas primitivas, sem serem percebidos. Em maio de 1942, eles já estavam na capital há 6 semanas, observando e aprendendo os caminhos que Heydrich fazia pelas ruas da cidade. O chefe de segurança da SS insistia em usar um carro aberto, sem blindagem ou escolta.
Hitler mais tarde diria que Heydrich era estúpido e idiota por fazer isso. Os assassinos estavam esperando em uma curva fechada, onde o motorista tinha que reduzir a velocidade. Reinhard Heydrich deveria morrer em uma saraivada de tiros de metralhadora. A submetralhadora Sten era problemática, porque costumava travar quando superaquecia em função do uso contínuo. No entanto, ela travou no exato momento em que eles tentaram disparar. A submetralhadora Sten era totalmente inadequada para o uso das forças especiais nessas condições. Eles tinham uma arma reserva. Quando a submetralhadora travou, o outro agente, Jan Kubis, lançou uma bomba de explosivos plásticos. Eles tentaram matá-lo, e quando a arma falhou, eles jogaram uma granada. Ele foi ferido, mas o ferimento não foi tão grave a ponto de provocar a morte. Ele foi ferido por estilhaços. Os estilhaços atravessaram o banco do carro e penetraram no corpo de Heydrich, levando com eles fragmentos minúsculos do estofamento. Apesar dos ferimentos, o capanga de Hitler tentou atirar em seus agressores, mas os agentes tchecos escaparam em bicicletas. Heydrich foi levado para o hospital Bulovka. Os melhores médicos nazistas, incluindo o médico pessoal de Hitler, Theodor Morell, foram enviados a Praga. Cirurgiões removeram seu baço. Em 99% da população, a remoção do baço é bem tolerada e não provoca complicações, pelo menos nada sério. No início, a cirurgia de emergência parecia ter dado certo. O governador da Boêmia e Morávia estava sentado na cama, tomando o café da manhã, quando de repente entrou em coma e nunca mais se recuperou. Ele era o cruel chefe de segurança da SS, mas insistia em viajar em um Mercedes aberto e não blindado. Sua arrogância foi fatal. Um pequeno fragmento, possivelmente uma parte do enchimento do estofamento de couro da limusine, derrubou um dos fanáticos mais temidos do Terceiro Reich. Acreditamos que os estilhaços levaram fragmentos do estofamento do carro para dentro da ferida. E embora tenham retirado os estilhaços, o pequeno fragmento provocou uma septicemia, um envenenamento do sangue. E foi isso que o matou. É irônico, a missão foi cumprida, embora tenha levado mais tempo do que pensavam. O prontuário de Heydrich mostra que os médicos sabiam da contaminação da ferida e dos perigos de uma infecção. Mas o envenenamento do líder nazista foi mesmo um acidente? O Centro Britânico de Armas Químicas em Porton Down, perto de Salisbury, começou a experimentar armas biológicas em 1940. Um de seus oficiais afirmou que o laboratório pode ter participado fornecendo aos agentes granadas com toxina botulínica, a bactéria que chamamos de Botox. Mas acho que é pouco provável que tenham usado toxinas no caso do assassinato de Heydrich. As provas não apontam para isso. A toxina botulínica deve ser cuidadosamente armazenada. Os agentes que ficaram em Praga por várias semanas antes do ataque não teriam condições de fazer isso. A bomba usada para matar Heydrich era um dispositivo básico, e a maneira como ele morreu não era consistente com intoxicação botulínica. O envenenamento com Botox, como é conhecido hoje, normalmente teria levado a uma paralisia respiratória rápida em questão de horas, talvez 2 dias. Mas o fato de ele ter melhorado e piorado em seguida contradiz completamente essa teoria. O fiel discípulo de Hitler, um arquiteto do Holocausto, foi homenageado com um funeral de Estado em Berlim. Uma vingança frenética foi desencadeada sobre os tchecos. Informações falhas ligaram a aldeia de Lidze aos assassinos. Mesmo assim, ela foi destruída. 1.500 pessoas foram executadas. Milhares foram enviadas para os campos de extermínio.
Essas pessoas não teriam morrido se Heydrich não tivesse sido assassinado. E, no fim, não mudou nada. A colaboração continuou. A indústria de armamentos em Pilsen, por exemplo, em Skoda e outros lugares continuaram trabalhando para o Terceiro Reich. 3 semanas após o assassinato de Heydrich, os assassinos ainda estavam soltos. Praga ficou sob um rigoroso toque de recolher. Os nazistas ofereceram uma recompensa de 1 milhão de marcos para quem os traísse. Deu certo. Os agentes foram presos em uma igreja e executados. De acordo com os arquivos da SOE, eles sabiam que era provavelmente uma missão suicida. O texto declara: os agentes sabem que não há para onde fugir. E eles estão preparados para morrer junto com Heydrich. Pessoalmente, acho que é notável que tenham chegado tão longe, tendo sobrevivido na Tchecoslováquia, ocupada por 5 meses, sem serem pegos, e por terem chegado tão perto de Heydrich como fizeram. Tais missões de vida ou morte eram um salto para o desconhecido. Ao contrário dos soldados convencionais, os agentes da Executiva de Operações Especiais não podiam esperar qualquer misericórdia caso fossem capturados. Com a ordem de incendiar a Europa, muitos agentes da SOE morreram no conflito. A expectativa de vida de um operador de rádio na França ocupada era de apenas 6 semanas. Mas sabotadores britânicos conquistaram vários sucessos impressionantes na guerra. E uma operação de sequestro na ilha de Creta, ocupada pelos alemães, foi um deles. Para os alemães, Creta era um ponto estratégico vital. Era um ponto de passagem para a África e uma base naval e aérea em potencial para proteger os campos de petróleo do norte. Uma enorme guarnição com cerca de 30 mil soldados estava estacionada na ilha. Mas sua estadia sob o sol do Mediterrâneo foi estragada por agentes britânicos como Patrick Leigh Fermor. Ele passou 1 ano e meio na ilha de Creta, disfarçado de pastor, investigando o inimigo antes de ser enviado de volta. Fluente em grego e alemão, ele tinha o conhecimento e a capacidade de executar um golpe impressionante. O plano foi concebido para sequestrar o general Müller, que era um comandante brutal em Creta. Ele deixou a ilha e foi substituído pelo general Kripe. O major-general Kripe foi um veterano respeitado das 2 guerras mundiais e serviu com distinção na Rússia. Kripe era menos desagradável. Ainda assim, o valor de propaganda, o valor da publicidade de um sequestro bem-sucedido era considerável. Foi numa época em que os ingleses e os aliados estavam planejando a invasão da Europa. Este tipo de operações, essas operações chamativas no Mediterrâneo, ajudavam na tática de engodo. A ideia de atrair as forças alemãs para longe da Europa Ocidental e prender os alemães na região do Mediterrâneo e nos Balcãs. Após os horrores no fronte oriental, o major-general Karl Heinrich Kripe estabeleceu-se no conforto de uma casa num local ensolarado, perto das antigas ruínas de Knossos. O comandante da guarnição voltava para casa para o jantar todas as noites às 8 horas, sem saber que sua rotina estava sendo vigiada por agentes britânicos e seus contatos locais. Vestido como um policial militar alemão, Patrick Leigh Fermor e seus companheiros pararam o carro do major-general. Alto! O comandante da Wehrmacht, que liderou e sobreviveu a combates na França e na Rússia, foi capturado com facilidade. Seu infeliz motorista também foi capturado e depois morto. Kripe foi colocado sob o assento traseiro. Fazendo-se passar por ele e seu motorista, os agentes britânicos conseguiram passar por 22 postos de controle.
Em termos de segurança, é interessante que o general que foi capturado insistia que todos os postos estivessem bem preparados e que todos fossem verificados. Todos, exceto ele. Ele não gostava que questionassem sua autoridade ou que insistissem em verificar seus documentos. Longe da área urbana, os agentes britânicos abandonaram o carro e deixaram uma mensagem numa tentativa de proteger a população local que os tinha ajudado. Os sequestradores deixaram uma carta. Seu general foi sequestrado por um comando britânico. Retaliações contra a população grega não serão aceitas. Ela terminava com uma ameaça velada. Nos vemos em breve. Eles estavam cientes da retaliação alemã. Eles iriam executar moradores e deixaram claro que não era uma ação civil, era uma ação da Executiva de Operações Especiais Britânicas. Não funcionou. Uma aldeia suspeita de colaborar com os ingleses foi esvaziada e destruída. Buscas realizadas em toda a ilha não conseguiram encontrar o comandante ou os agentes que o mantinham em cativeiro. Os agentes britânicos levaram seu prisioneiro por um terreno isolado e hostil. Ao longo do Monte Ida, com 2,5 km de altitude. Foi uma verdadeira maratona. Apesar da ameaça de represálias, moradores locais alimentaram os agentes britânicos e os protegeram da perseguição alemã. Milhares de soldados vasculharam a ilha, enquanto aviões de reconhecimento procuravam do alto. Os oficiais e agentes podiam fazer muito pouco sem a ajuda da população local. Eles precisavam de gente para escondê-los e alimentá-los, para guiá-los, para auxiliá-los na obtenção de suprimentos, para auxiliá-los na execução de emboscadas e ataques. Assim, o papel da população de Creta foi fundamental. O caráter dos dois agentes britânicos, Patrick Leigh Fermor e Stanley Moss, foi fundamental também. O prisioneiro tinha quase 50 anos de idade. Apesar das dificuldades, eles conseguiram convencer o general alemão a continuar com eles. Após 3 semanas de fuga, eles finalmente chegaram à costa sul e a um encontro com um barco com destino ao Cairo. A capital egípcia era a sede das operações britânicas no Oriente Médio. Uma vez lá, a guerra acabou para o major-general Karl Heinrich Kripe. Houve uma grande publicidade. A história de Kripe apareceu na primeira página dos jornais britânicos. A notícia foi divulgada em toda parte. Os ingleses aproveitaram ao máximo. E Moss e Leigh Fermor receberam medalhas de bravura. Depois de ser interrogado no Cairo, o general Kripe foi levado a um campo de prisioneiros de guerra na Inglaterra. Ele foi solto em 1947. Patrick Leigh Fermor. Muito tempo depois do fim da guerra, um vínculo improvável se formou entre o sequestrador e sua vítima. E, claro, sabemos que fala grego fluentemente. Talvez melhor do que nós. Patrick Leigh Fermor se reencontrou com Kripe na televisão grega em 1972. Foi uma reunião aparentemente calorosa para os dois ex-inimigos. Os dois trocaram elogios pela forma como tinham envelhecido desde a jornada pelas montanhas da ilha de Creta. É claro que poucas experiências de guerra têm um final feliz, especialmente aquelas que envolvem espionagem e assassinato. No final de 1944, as forças aliadas tinham avançado para cidades como Aachen, no oeste da Alemanha. Defensores nazistas foram derrotados depois de batalhas nas fronteiras do Império de Hitler. Aachen foi a primeira cidade alemã a cair diante dos aliados.
Mas com a proximidade da derrota, o governo nazista exercia um controle cada vez mais rígido sobre a população. O Partido Nazista conseguiu manter um controle muito maior sobre o Estado e o povo. O terror era realmente muito grande. E quem dissesse que a guerra tinha acabado, teria problemas muito sérios. Então eles podiam até acreditar que a guerra tinha acabado e que seriam mortos, mas queriam levar o povo alemão junto com eles. A cidade medieval estava em ruínas. Apenas uma fração da população permanecia na cidade. Esta era Aachen um dia após a sua queda. O trabalho de recuperação não seria fácil. A estação ferroviária teria que ser reparada. O governo militar passou a trabalhar, estabelecendo a ordem e restaurando as comunicações. Além de estradas e ferrovias, os aliados precisavam recuperar a administração civil para trazer um pouco de ordem em meio à devastação da guerra. Civis alemães foram convocados para essa e outras tarefas. Os americanos decidiram nomear um prefeito. Um advogado católico, Franz Oppenhoff, que era visto como relativamente distante do governo nazista. Para os administradores aliados, alemães como Oppenhoff eram vitais para estabelecer a ordem nas cidades capturadas, enquanto a guerra continuava em outros lugares. Sua nomeação foi divulgada na imprensa. Mas para nazistas fanáticos como o chefe da SS, Heinrich Himmler, esses colaboradores eram traidores que mereciam ser eliminados. O povo alemão foi obrigado a participar de uma última e desesperada batalha contra os aliados. Eles tentaram passar a ideia de uma guerra ideológica, uma guerra até o último homem contra o Ocidente. O problema é que o povo alemão não estava muito convencido. Eles achavam que seria ruim se perdessem a guerra, mas não seria a pior coisa do mundo ser capturado pelos americanos ou pelos britânicos. Nazistas fanáticos tentavam reprimir tais atitudes derrotistas com o terror. Eles sonhavam com um movimento de resistência apelidado de lobisomem. O castelo de Rothhart, perto de Düsseldorf, tornou-se um covil para lobisomens. Um grupo de assassinos com a missão de assassinar o prefeito de Aachen, nomeado pelos americanos. O chamado Comando Lobisomem iria espalhar medo e terror, mandando uma mensagem clara para os traidores que se atreveram a colaborar com os aliados. Heinrich Himmler tinha a primeira vítima em sua mira, o infeliz prefeito Franz Oppenhoff. Se você colaborar nessa escala, vamos matá-lo. Estamos numa grande luta. Ainda não perdemos a guerra. Nós vamos ganhar. Haverá uma vitória final. E se você colaborar com o outro lado, nós vamos matá-lo. A unidade de comando, incluindo membros da juventude hitlerista, um oficial da SS e uma mulher, Ilse Hirsch, planejaram o assassinato de Franz Oppenhoff. Mas o prefeito nomeado pelos americanos estava em território ocupado. Os lobisomens teriam de encontrar uma forma de atravessar as linhas aliadas. Havia o problema de como chegar ao território ocupado. Era preciso atravessar a linha de frente. E havia um esquadrão de bombardeiros, o KG-200, que fazia operações especiais atrás das linhas inimigas. Eles tinham capturado uma fortaleza voadora, um B-17, e usaram este B-17 para lançar os membros do comando atrás das linhas inimigas, perto de Aachen. Os assassinos foram levados através da fronteira até a Bélgica. Eles saltaram de paraquedas em uma floresta, mataram um guarda da fronteira belga, atravessaram de volta para a Alemanha e montaram um acampamento base. A partir daí, era a mulher do grupo, Ilse Hirsch, que conduziria os assassinos até a casa de Franz Oppenhoff.
Oppenhoff foi chamado em uma festa na casa de um vizinho. Os assassinos fingiam ser pilotos alemães abatidos, procurando as linhas de frente. Quando Oppenhoff disse para se renderem aos americanos, o operador de rádio da SS, Sepp Leigeb, gritou Heil Hitler, antes de atirar no pai de 3 filhos na cabeça a queima-roupa. O comando Lobisomem fugiu no meio da noite. Foi o primeiro e único sucesso do chamado movimento de resistência que acabou fracassando. Foi um bom exemplo para mostrar que havia um desejo de resistência do povo alemão. A organização Lobisomem matou o prefeito de Aachen. Existe um perigo para todos que colaborarem com os aliados. Isso foi usado na campanha de propaganda. Mas no fim, não deu resultado. Ninguém estava interessado nisso. Realmente ninguém. O homem que puxou o gatilho, o operador de rádio Sepp Leigeb, morreu numa explosão quando a companheira sabotadora, Ilse Hirsch, pisou numa mina. Hirsch e 3 de seus cúmplices sobreviveram. Eles foram presos, julgados e condenados. Mas nenhum deles passaria muito tempo atrás das grades. Os agentes não foram punidos pelo assassinato, nem mesmo por homicídio culposo ou por cumplicidade no homicídio. Eles foram condenados a penas de até 4 anos no primeiro julgamento. Em 1952, as sentenças foram reduzidas a um máximo de 1 ano e meio. O assassinato brutal de Franz Oppenhoff foi pouco mais do que um breve golpe de propaganda. A exemplo das outras operações clandestinas apresentadas neste programa, o objetivo era o envio de uma mensagem clara. Nenhuma delas fez uma diferença significativa para o resultado da guerra. Uma guerra que foi ganha através do combate convencional na linha de frente, da vitória nos céus e no chão sobre os homens de Hitler. A guerra moderna é travada de forma diferente. Às vezes por controle remoto, ou por pequenas equipes de ataque que entram e saem rapidamente do território hostil. As regras também mudaram. Bombas improvisadas e ataques suicidas são empregados em lugares como o Afeganistão, onde o inimigo se esconde entre a população local. Onde está a frente de batalha nos dias de hoje? Em muitos casos, é muito difícil ver um campo de batalha onde lutar. Grande parte da legislação e muitas convenções que foram elaboradas para reger os combates de guerra têm 60, 70, 100 anos de idade. E será que ainda se aplicam hoje? É difícil dizer, quando se tem, por exemplo, o comandante da Al-Qaeda vivendo no Paquistão. Sem dúvida, é um alvo legítimo. Ele comanda uma rede global, mas não comanda um Estado. Ele pode ser um alvo, mas será que podemos matá-lo? O mundo está mudando, assim como a guerra moderna. Um novo tipo de guerra secreta está surgindo. Uma guerra sem linhas de frente, onde a eliminação do inimigo pode envolver uma operação longe de casa, onde os limites legais e políticos são incertos. Mas a exemplo dos antigos comandos, as modernas operações de forças especiais têm um objetivo em comum: mostrar ao inimigo que não há onde se esconder.
Versão Marshmallow São Paulo.